Muito obrigada pela sua exposição, professora Andréia Serrano. E agora, já caminhando para o fim, em razão do avançado horário, quero agradecer imensamente a todos os presentes, representantes da sociedade civil, aqui neste plenário 10. Quero também agradecer em especial os expositores, professora Bruna Becker, professora Andréia Medrado Serrano e professora Tânia Mansur. Foi uma grande honra, uma grande alegria para esta casa ouvi-las e também aprender muito com as senhoras que dispuseram do seu tempo para estarem aqui, para enriquecer este plenário e também com o conhecimento que expuseram aqui esta comissão de educação, que tem que se preocupar realmente com o verdadeiro sentido e o significado da educação, do sistema educacional brasileiro. E aqui eu quero também agradecer os ouvintes, todos aqueles que acompanharam esta audiência pública. O motivo pelo qual eu requeri essa audiência pública foi exatamente para que nós pudéssemos, de alguma forma, refletir. Porque todas as audiências públicas que são absolutamente democráticas, abertas ao público, de todas as categorias, é exatamente para que a gente possa suscitar debates, suscitar reflexões, e que a gente realmente tenha essa capacidade de pensar como está a nossa educação. O tema desta audiência pública é educação e terceiro setor. Por quê? Porque nós percebemos uma interferência ostensiva de organizações não governamentais, de organismos internacionais, fundações, enfim. Nós percebemos essa interferência ostensiva na educação brasileira. E muitas pessoas sequer parecem ter verdadeiramente o conhecimento do que está por trás, ou melhor, qual é o objeto da educação. Nós não podemos simplesmente perverter o objeto da educação, que a professora Andréia Medrado esclareceu muito bem, elevar o aluno à sapiência, às potencialidades, ou melhor, levar o aluno ao verdadeiro conhecimento. E também, eu me refiro aqui, a esse exercício de virtudes que deve buscar a educação. Mas se nós temos hoje um processo educacional que é desviante do seu objeto, nós temos um problema. E nós precisamos desmascarar este problema. Então, a proposta desta audiência pública não foi outra senão fazer essa reflexão para levar à sociedade civil aquilo que realmente é o globalismo, por exemplo, o que é a globalização, porque muitas pessoas confundem, e para que a gente pudesse demonstrar, ainda que de forma sintética, em razão do tempo, tudo aquilo que pavimenta esse caminho. E aqui eu gostaria de, nessas minhas considerações finais, ler apenas um trecho de um livro, na verdade é a sinopse do livro, A Revolução Gerenciada, do Paulo Renato Souza, e essa sinopse ela foi escrita pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu gostaria da máxima atenção. E ele diz o seguinte, abre aspas, confesso que não sabia que Paulo Renato seria capaz de metamorfosear-se tão bem de economista em revolucionário da educação. Basta ler este livro para comprovar que era verdadeiro o que eu repeti tantas vezes no decorrer do tempo em que fui presidente. Havia uma revolução silenciosa em marcha na educação brasileira. É apenas uma síntese deste livro que eu sugiro a leitura, da mesma forma que eu sugiro a leitura, vou apresentar aqui algumas bibliografias, para além daquelas que já foram apresentadas pelas expositoras, A Educação Superior e o Resgate Intelectual, o relatório de Yale, de 1828, Quem controla a escola governa o mundo, O Emburrecimento Programado, e este já citado pela professora Andréia Medrado, Como as corporações globais querem usar as escolas para moldar o homem para o mercado. Vejam, caríssimos, nós estamos aqui apenas tratando de dados e reflexões da realidade. Ninguém aqui está para divagar sobre algo que suscita ou que poderia ser configurado como teoria da conspiração. Não há teoria da conspiração. Estamos falando de obviedades, de realidade. E, infelizmente, muitas pessoas tentam imputar como se fosse apenas uma mera teoria da conspiração, não existe globalismo, mas, na verdade, nós percebemos que é um fenômeno, sim, político observável, que se trata, sim, de um esvaziamento da soberania do nosso país.
E isso está influenciando diretamente a educação. A Andréa Medrado foi muito feliz, todas elas foram muito felizes em suas colocações, e a professora Andréa, agora, ao final, ela deixou claro. Vejam, alguém elegeu essas pessoas para que pensassem a educação por nós? No caso, nós parlamentares fomos eleitos democraticamente, fomos submetidos, de fato, a uma eleição e o voto, na verdade, né, que é o exercício da cidadania, nos fez com que nós estivéssemos aqui, ou seja, eleitos democraticamente, aqui estamos para representar a população que nos elegeu. Ponto. E aqueles que estão por detrás? Por exemplo, os conselheiros do CNE, enfim, aqueles que pensam a educação global com esse viés totalmente economicista, tecnocrático, quem os elegeu? Que eu saiba, nenhum de nós aqui. Então, é isso que nós estamos tentando trazer à tona. Nós queremos apenas refletir sobre isso, porque nós não podemos apenas abrir as porteiras, por exemplo, do nosso Brasil, para que o Brasil seja um palco ou um quintal de fundações internacionais. Não pode ser assim. Então, essa particularmente é minha preocupação, por isso que eu busco as fontes, por isso que eu apresentei aqui uma vasta bibliografia. Bruna Luiz apresentou bibliografia, professora Tânia, professora Andréia, enfim, obviamente, não se esgotam aqui essas bibliografias, mas é necessário que a gente estude, que a gente se debruce mesmo sobre esses livros para que a gente compreenda a realidade das coisas. Nós não podemos encarar a educação como algo absolutamente desviante do seu objeto. E, principalmente, como a Andréia falou, formar para o mercado de trabalho. Claro, o mercado de trabalho é bom, é ótimo. Agora, veja, não podemos ser reducionistas. Não adianta reduzir o homem apenas à formação tecnocrática, apenas a uma educação que é voltada para as habilidades, mas não para o seu conhecimento. Não para o exercício das virtudes, sim, e também para o conhecimento do próprio homem. Então, é isso que nós precisamos atentar. E quando falamos, por exemplo, da preocupação com a centralização da educação, hoje nós temos um debate grande, a questão do Fundeb, a PEC 15 do Fundeb. Se a gente torna o Fundeb permanente, a gente centraliza em caráter permanente a educação nas mãos do governo federal. Eu não estou aqui falando de governo, estou falando de uma situação geral, genérica, independente de governo. Isso é preocupante. E quem vai dar as regras da educação, ou melhor, do sistema educacional brasileiro? Serão estes que nós não elegemos. Em total desvio daquilo que é o significado real da educação. Então, nós precisamos, sim, enfrentar essa temática, enfrentar esse debate. Nós não podemos ter medo de falar o óbvio. E vejam, é necessário que haja muito estudo. Eu sou uma grande curiosa. Eu, como parlamentar, já demonstrei inúmeras vezes aqui as bibliografias que eu estudo. Eu gosto muito das fontes primárias, justamente para a gente ver e para desmascarar aquilo que está por trás. A gente precisa falar a coisa da forma que ela é, não com máscaras. E tem muitas pessoas sendo instrumentalizadas nessa luta, nessa busca pela revolução na educação. Revolução essa que não tem um compromisso em trazer a educação à luz do que deveria ser. Contemplação da verdade, contemplação da sabedoria. Não é isso que hoje nós vemos na educação. Nós vemos hoje, por exemplo, escolas, eu falo isso porque eu sou filha de professora, sou casada com um professor, sou sobrinha de professor, minha sogra é professora, minha avó é professora, eu estou cercada de professores, que eu tenho o maior respeito, admiração, aprendi a amar profundamente essa profissão, que na verdade eu digo que é uma linda vocação. Os professores são nossos mestres, são verdadeiros educadores. Agora, eles também não podem ser instrumentalizados, nem política, muito menos ideologicamente. É um absurdo, é um sequestro da educação. Nós não queremos professores travestidos, na verdade. Nós não queremos, ou melhor, nós não queremos militantes travestidos de professores. Isso é algo muito grave. Nós não queremos uma escola que seja um campo ideológico, um campo minado. Nós queremos uma escola que forme verdadeiramente seus alunos para o conhecimento. Para que o aluno saia da escola
realmente sabendo ler, interprete texto, sabendo somar. Nós queremos produzir verdadeiramente, trazer à tona esse conhecimento, para que o aluno, através disso, possa buscar as suas potencialidades e vai expressá-las também, dentro e fora de sala de aula. A escola precisa ser parceira da família. A escola não pode substituir a família. Da mesma forma que a família, muitas vezes, realmente conta com a escola, mas não para usurpar a competência da família. Porque realmente educar é um direito natural dos pais e a família, obviamente, quando coloca o seu filho na escola, é para que não acabe com aquele tipo de conteúdo que foi ensinado em sala de aula, dentro de casa. Sala de aula não pode simplesmente usurpar a competência daquilo que foi ensinado dentro de casa. Tem que haver uma parceria, uma colaboração mútua, verdadeiramente. Nós não queremos que as escolas sejam laboratórios, nós não queremos que a escola seja, por exemplo, produção de militantes, mas nós queremos alunos que se inspirem nos seus mestres, como eu me inspiro em muitos deles. Minha formação acadêmica, ela praticamente toda foi em escola confessional, católica, Santa Marcelina. Tenho muito respeito e amor pelo colégio em que estudei. E veja, eu aprendi a ser uma cidadã completa no Santa Marcelina. Eu tinha ali formação, sim, moral, espiritual, formação para o conhecimento, integral. Agora, nós não podemos enxergar hoje apenas um viés, uma questão enviesada ou então um viés reducionista da educação, uma faceta. Nós precisamos enxergar a totalidade. Então, quando apresentamos aqui esse tipo de conteúdo, quando, por exemplo, as professoras aqui presentes expõem a preocupação delas, eu acredito que elas estejam também sendo a voz de muitos professores que, de repente, observam, mas, infelizmente, acabam sendo instrumentalizados nesse processo revolucionário, sim, da educação. Então, foi a isso que esta audiência pública se prestou, para que a gente nunca esqueça o objeto da educação, e para que a gente perceba que a gente precisa envidar todos os nossos esforços pela educação no nosso país, sim, mas verdadeiramente com esse olhar cuidadoso, lembrando que ali não tem um militante, não tem um empreendedor, mas tem uma pessoa humana com dignidade e que precisa ser respeitada, tem um aluno que muitas vezes vai se espelhar no seu professor dentro de sala de aula. O professor precisa ser esse reflexo para o aluno. O professor dentro de sala de aula, que é um educador, é um mestre, e muitos alunos são discípulos. Eu sou discípula, por exemplo. Claro, minha mãe eu citei, professora. É natural, porque é minha mãe. Mas veja, minha sogra, minha avó, tantas pessoas que eu conheço têm um carinho e respeito. Amigos professores, têm um carinho imenso por todos. Mas temos que ter completamente isso no nosso horizonte. Nós não podemos esquecer o verdadeiro significado da educação. Porque se nós fazemos isso, nós permitimos uma instrumentalização política e ideológica da educação. E não é isso que nós queremos, não é isso que o Brasil quer. O Brasil é um país soberano, o Brasil é um país democrático e o Brasil é terra de Santa Cruz. Então, precisamos respeitar as famílias, a família, precisamos respeitar os pais que dão a educação para os seus filhos e não é o professor que vai tirar aquilo que o pai ensinou dentro de casa. Então, graças ao bom Deus, nós temos um governo que tem esse olhar. Quando a Bruna citou o ministro Ernesto, eu me lembrava, não só do discurso de sua posse, mas de toda a sua trajetória na frente desse ministério. Ele está mostrando para o país que o Brasil merece respeito pelo que ele é, não está subserviente à ONU. O Brasil não pode... Tem muitos que dizem, o Brasil tem que obedecer à ONU. Mentira! Não tem que obedecer à ONU porcaria nenhuma. Desculpa falar isso, mas é verdade. O Brasil não tem que obedecer à ONU, às diretrizes da ONU, até porque não obrigam o país. O Brasil precisa ser um país que respeita o seu povo, a sua nação que é gigante. Isso sim é um país gigante. O Brasil não precisa se curvar, se ajoelhar, ficar subserviente a esses organismos internacionais que querem governar o mundo, a governança global. Não. O Brasil é um país que precisa respeitar o seu povo, que é majoritariamente cristão, sim, quer gosta, quer não gosta. Então, que nós possamos devolver ao nosso país essa soberania, porque é dele. Em respeito ao presidente Bolsonaro, aos ministros que estão na frente dos seus ministérios,
aqui o parlamento brasileiro, todos os poderes constituídos e, principalmente, o povo, que é titular. Por que eu falo da titularidade do povo? Porque, de fato, como está na Constituição, o poder emana do povo. Antes disso, emana de Deus. Mas na Constituição está lá, artigo 1º, parágrafo único, o poder emana do povo. Então, respeitemos o povo. Da mesma forma que nós temos que dizer, se respeitamos o povo, respeitamos, sim, aquilo que o povo deseja e o povo não quer ideologia. O povo quer uma educação que esteja completamente desvencilhada dos grilhões ideológicos. O povo quer uma educação de qualidade? Sim. Uma educação voltada para o seu objeto, a contemplação da sabedoria e da verdade.